O Justiça e Você está começando. Na edição de hoje vamos falar sobre os direitos e deveres dos ciclistas. A bicicleta é utilizada como meio alternativo de transporte e também na prática esportiva, mas pedalar exige muita atenção. Afinal, num acidente de trânsito, o ciclista pode ser o mais prejudicado. Veja também os detalhes da nova lei que regulamenta a terceirização do trabalho pelas empresas de todo o país. E na entrevista, as orientações e direcionamentos a quem pretende buscar o direito à saúde junto ao Poder Judiciário. Quem traz os detalhes é a presidente do Comitê Estadual das Demandas de Saúde no Rio Grande do Norte, a juíza Valéria Lacerda. Fique conosco, o Justiça e Você volta em instantes. E enquanto isso, aproveite para conferir as notícias que marcaram o Judiciário Potiguar na última semana. Até já! Os juízes estaduais que atuam em varas criminais e na execução penal estiveram reunidos na sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para conhecer o plano diretor do sistema penitenciário potiguar. O documento prevê ações de melhorias na infraestrutura e organização dos presídios, com metas de curto, médio e longo prazos a serem cumpridas nos próximos 5 anos. Que a gente possa não somente apresentar as nossas ideias, como também receber propostas. Muitos deles aí têm uma larga experiência nessa área e eles poderão contribuir bastante, sobremaneira, para a elaboração desse nosso plano. O colegiado interinstitucional irá encaminhar à comissão, designada para a elaboração do plano, sugestões que possam ser lá acolhidas. Durante a sessão do Pleno do TJRN, o presidente desembargador Expedito Ferreira destacou a entrega do selo de bom pagador de precatórios a 9 municípios do Rio Grande do Norte. A solenidade de entrega será realizada no dia 4 de maio, na Escola de Governo, em Natal. Há uma portaria do Tribunal de Justiça agraciando esses municípios que estão em dias com o precatório com o selo diamante e o selo ouro. Essa premiação vai acontecer no dia 4 de maio, às 15 horas, lá no auditório da Escola de Governo. A convivência entre ciclistas e motoristas pelas ruas e estradas brasileiras muitas vezes deixa de ser amigável para tornar-se perigosa e até fatal. E a principal responsável por essa relação conflituosa é a falta de informação, o desconhecimento das regras. E o ciclista, em geral, é o mais prejudicado. Essa é a visão de quem escolhe a bicicleta como meio alternativo de transporte, lazer ou até mesmo prática desportiva. Há 6 anos, essa tem sido a rotina da magistrada Valentina Damasceno. Tudo começou com um convite de uma amiga para pedalar. Daí em diante, a juíza simplesmente se apaixonou pela ideia. Com o passar do tempo, o que era lazer acabou se tornando uma prática esportiva de alto rendimento. Durante a semana, quando eu venho aqui para a rota, eu faço um treino aqui no asfalto, mas na verdade minhas provas são principalmente nas trilhas. Eu utilizo a mountain bike nos finais de semana. Mas a juíza Valentina, assim como outros ciclistas que treinam com o mesmo objetivo, enfrentam problemas para pedalar em segurança, mesmo em trechos onde existem ciclovias ou ciclofaixas. Eu já pedalando na ciclofaixa, já sofri várias vezes agressão de motoristas que passam com muita velocidade e muito próximos a mim, eu estando dentro da ciclofaixa. Outras vezes, motoristas passam e xingam e reclamam do fato de nós estarmos na ciclofaixa, já aconteceu comigo também, e me mandando ir para a ciclovia. Porque nós temos aqui na rota, nós temos uma ciclofaixa e uma ciclovia. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a ciclovia é a pista separada fisicamente do tráfego comum
destinada à circulação de pessoas utilizando bicicletas. A ciclofaixa também é destinada a bicicletas, mas é delimitada somente por sinalização. O código não especifica onde devem trafegar o ciclista profissional e o amador. A ciclovia, ela não deve ser utilizada por ciclistas que estão treinando numa velocidade acima de 20 km por hora. Como normalmente eu e meus colegas, meus amigos ciclistas, normalmente a gente está aqui treinando numa velocidade superior. E então nós devemos utilizar a ciclofaixa. Para esse magistrado, que também é ciclista, o problema vai além da discussão sobre o uso correto da ciclofaixa e da ciclovia. A grande dificuldade que nós ainda temos pedalando é realmente a questão do trânsito, porque ainda falta muita educação ao motorista para fins de respeitar o ciclista. Eles não encaram o ciclista como um automóvel, como um veículo, na realidade, que realmente é. E infelizmente não tem o mesmo respeito que tem com outros carros. O conflito na relação ciclista-motorista fica bem claro quando olhamos os dados do Detran. Os dados mostram que no ano de 2016, somente aqui nessa via localizada no município de Parnamirim, em apenas 3 meses, 4 ciclistas foram vítimas de acidentes envolvendo veículos automotores. Um morreu. Nas ruas, os motoristas garantem que tomam todos os cuidados quando se aproximam de um ciclista. Que cuidados você tem para evitar acidentes com os ciclistas? Bem, eu tenho uma norma comigo. Bicicleta, moto, eu procuro me afastar. Ou passo logo ou me distancio. A preferência sempre é do pedestre, ciclista, moto, carro, ônibus, caminhão, né? Então tentar sempre priorizar essa preferência. Distância de 1,5 m, diminuir a velocidade, principalmente quando eles estão em pelotão, luz ligada e diminuir a velocidade. E se queixam que muitos ciclistas são alheios às regras de trânsito. Tem coisas que não são cumpridas, né? Mas de uma maneira geral já melhorou bastante. As pessoas procuram usar capacete e andar no espaço delimitado para eles, que hoje existe na cidade, tanto aqui na Rota do Sol como na Prudente Moraes e outras avenidas. Esse policial militar que atua na companhia de trânsito explica como o ciclista deve agir nas ruas. Sempre procurar ficar à direita da via, tá? E nos locais onde há espaço sinalizado para os mesmos, eles têm que utilizar aquele espaço. No Rio Grande do Norte, o Detran realiza periodicamente campanhas educativas. O objetivo é orientar os condutores e veículos sobre os cuidados com os ciclistas, principalmente a distância mínima entre o carro e a bicicleta. A gente faz durante o ano inteiro nas praias, em todo o litoral, norte e sul. Mais especificamente aqui, no início da ciclovia, nós estamos trabalhando desde o início, desde a inauguração da ciclovia Rota do Sol, onde aqui a gente faz exatamente a distinção da ciclofaixa e ciclovia, educando, né, todos os condutores, né, conforme preceitua o Código de Trânsito Brasileiro, que nós temos que trabalhar educação de trânsito especificamente em cada setor. Se ele não manter a distância, né, o artigo 201 fala, é uma infração média, R$ 198, né? E se ele provocar o acidente, aí ele vai ser responsabilizado dentro da norma de circulação. A íntegra da Lei 9.503, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, pode ser encontrada nos sites dos Detrans de todo o país e também no portal da Presidência da República. O TJ nas mídias desta semana destaca a série Por Dentro da Justiça, lançada pela Secretaria de Comunicação Social do TJRN. A série traz vídeos que explicam como funcionam as diversas unidades do Judiciário Potiguar. Um novo vídeo será lançado a cada terça-feira. Confira o primeiro nas páginas do Tribunal de Justiça no Facebook e no Instagram. Depois do intervalo, as novas regras propostas para a terceirização de trabalhadores nas empresas brasileiras e o lançamento da cartilha que orienta quem pretende buscar o direito à saúde junto ao Poder Judiciário. Aproveite esse tempinho para se atualizar com as notícias do Judiciário Potiguar. Com o TJRN Informa, mais um canal de interação oferecido pela Secretaria de Comunicação do TJRN. O seu acesso instantâneo aos fatos e informações da Justiça Potiguar.
Para se cadastrar, envie uma mensagem pelo WhatsApp para o 98899-8419. O Justiça e Você volta em instantes. Trabalhadores de todo o país buscam compreender e se adaptar às mudanças trazidas pela nova lei da terceirização. A norma, sancionada há algumas semanas, é polêmica e divide opiniões. Para uns, representa segurança jurídica e maior geração de empregos. Já quem critica acredita que os riscos são maiores que os benefícios. Mas afinal, o que mudou? Isso é o que você confere na próxima reportagem. Entre os trabalhadores, muitas dúvidas e receios sobre a nova lei que regulamenta a terceirização das atividades nas empresas. O que é que você pensa sobre a regulamentação da terceirização? Eu acho que, sem dúvida, né, essa lei da terceirização, ela vem para enfraquecer o trabalhador. Sistematicamente nós temos visto decisões de um governo que não vem para fortalecer uma plataforma que seria exatamente para o trabalhador. Então essa ideia de acordo entre trabalhador e empregador pode acarretar em um sistema de dominação de quem emprega. E aí fica a critério deles controlarem o que será ou não direito. Eu acho assim que é o futuro, é a terceirização, porque sem concurso, né, sem novos concursados. E outra coisa também que eu acho assim é regulamentar uma coisa que já estava assim, que a gente está vendo, que está acontecendo. Na terceirização, uma empresa que presta serviços é contratada por outra para trabalhar em um setor específico. Antes, como não havia legislação sobre o tema, esse tipo de contrato só era válido para atividades consideradas secundárias. Agora, a lei mudou isso e ampliou a atuação para todas as áreas de trabalho. A nova legislação altera alguns pontos das relações de trabalho. Se antes, funcionários terceirizados e efetivos que exerciam funções iguais dentro de uma empresa tinham direito aos mesmos benefícios, agora a empresa terceirizadora não precisa seguir essa obrigação. O trabalho temporário também foi regulamentado. Antes, o tempo máximo permitido era de até 3 meses. Agora, o período dobrou e o contrato pode valer por até 6 meses. Você tem prejuízos com relação ao FGTS, com relação ao seguro-desemprego, porque no contrato por prazo determinado, o contrato de experiência, você não tem direito a seguro-desemprego, não tem direito a saque de FGTS e nem a saque do INSS. Outra mudança diz respeito ao capital social. Antes, não havia exigência de capital social mínimo para a empresa prestadora de serviços terceirizados. Agora, a lei estabelece faixas de capital conforme o número de funcionários. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte explica que essa é uma tentativa de assegurar que a empresa terceirizadora cumpra com as responsabilidades financeiras junto aos trabalhadores, mas critica a medida. Não, se vê, por exemplo, a exigência de um capital social de R$10 mil, no caso de até 10 trabalhadores terceirizados. É um capital muito baixo e que simplesmente vai confirmar a prática que já tem ocorrido das empresas terceirizadas deixarem de cumprir suas obrigações e não terem como marcar depois. O projeto aprovado cria a responsabilidade subsidiária. No caso do não pagamento dos direitos trabalhistas, o trabalhador deve acionar na Justiça a empresa prestadora de serviço. Somente nos casos em que ela não comparecer é que ele pode acionar a contratante. A perspectiva não é boa, a perspectiva é de que as relações do trabalho no Brasil têm uma precarização muito intensa depois da aprovação dessa lei. A mudança promete mexer com o mercado de trabalho. Alguns setores estão otimistas. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal explica que muitas empresas resistem a contratar devido à rigidez das leis trabalhistas. Com a flexibilização, a expectativa é de expansão dos empregos. Existem várias situações que a terceirização ela é muito bem-vinda, que já é praticada hoje no mercado, só não está regulamentada. Então a lei vai ajudar a regulamentar e, consequentemente, ganhar bastante o setor empresarial e também os empregados, porque vão agora ter regras claras do jogo que eles estão participando. Para a construção civil, setor onde a terceirização de mão de obra e dos serviços já é uma realidade, espera-se que a nova regulamentação traga mais segurança jurídica aos contratos de trabalho. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, do RN, aponta inclusive vantagens econômicas e ambientais na lei da terceirização. Do ponto de vista ecológico,
Você terceirizar é especializar. E quando você especializa, você aumenta a produtividade e economiza recursos naturais. Os especialistas em direito do trabalho reforçam que a nova lei não altera as garantias previstas pela CLT, como férias, 13º e hora extra. E explicam que a responsabilidade de fiscalizar se a terceirizadora está em dia com as obrigações trabalhistas e previdenciárias é da empresa contratante. Se ela não fiscalizar, provavelmente ela poderá responder por eventuais inadimplências da empresa terceirizada. E sempre ficar atento aos descontos que estão sendo realizados no contra-cheque e o ambiente de trabalho, ficar sempre monitorando, pois se acontecer algum caso de assédio moral ou de exorbitância de jornada, o trabalhador pode processar a empresa, ambas as empresas. O Comitê Estadual das Demandas de Saúde do Rio Grande do Norte está disponibilizando no site orientações e direcionamentos para os que pretendem buscar o direito à saúde junto ao Poder Judiciário. Sobre este assunto, eu converso agora com a presidente do comitê, a juíza Valéria Lacerda. Doutora Valéria, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada mais uma vez pelo convite para estar aqui divulgando o trabalho do comitê. Que informações é possível encontrar nesse site? Bem, nós temos um site agora, a novidade, né, desse ano. Quem tiver interesse em consultar é comitê.tjrn.jus.br, porque é um site vinculado ao Tribunal de Justiça. Então, no site, nós disponibilizamos uma cartilha eletrônica, onde o nome da cartilha é Como e Quando Demandar, né, o direito à saúde. Então, nós coletamos dados das principais demandas que são propostas e o que é necessário ter nas petições iniciais dessas demandas. Então, nessa cartilha, a pessoa vai ter acesso aos procedimentos, os principais procedimentos que são demandados. Os mais comuns? Os mais comuns, que são medicamentos e procedimentos médicos, e o que é necessário vir instruindo essa petição inicial. Então, quais são os documentos? É por aí? Isso, quais são os documentos, o atestado do médico, temos uns questionários que o médico do paciente deve preencher, porque o que foi que nos motivou a criar essa cartilha? Nós percebemos que muitas das demandas da saúde, elas não vêm instruídas corretamente. Faltam documentos. Faltam documentos, né? Principalmente o parecer do médico, do paciente, do requerente. Então, nós coletamos todos esses dados que a Defensoria Pública, tanto do Estado como a Defensoria Pública da União, eles têm sistematizados, porque eles têm setores específicos para atender essas demandas. Então, diante desse quadro, né, que nós vemos, que a gente constata no dia a dia, que se precisa estar sempre mandando o advogado trazer novos documentos, então é uma orientação, né? A gente tentou coletar todos esses dados e deixar num documento. Numa cartilha, como eu falei, são orientações apenas, nada de imposição, mas vai ajudar o advogado a trazer aqueles documentos que a justiça é necessário para que a justiça analise o processo. Uma vez, então, que o processo chega bem instruído, com todas as informações, mais rapidamente ele é analisado, não? Isso, com certeza, porque as demandas da saúde, por si só, elas são urgentes. Então, se a gente manda juntar um documento, se a gente pede um parecer, o questionário do médico, do paciente, então isso leva tempo. E a saúde do autor da ação está em jogo. Então, é uma forma de agilizar. E lembrando, doutora Valéria, que isso não é uma orientação específica para o cidadão, não é que afinal é uma orientação técnica ao advogado. É uma orientação técnica ao advogado, que vai propor a ação, e principalmente os advogados particulares, né? Porque esses problemas, eles são pouco corriqueiros com as defensorias públicas. Como eu falei, elas têm setores próprios que eles organizam, né? Que eles já estão estruturados para atender essas demandas. Então, foi visando realmente o advogado particular, que não tem toda essa estrutura para a demanda. Então, quem não entrou com ação pela Defensoria e constituiu um advogado, essas informações são para esse advogado?
informações. Isso, e até o próprio magistrado, né? O magistrado que está lá no interior, na comarca, que está distante da capital, também para orientá-lo naquilo que é necessário ele ter para poder analisar a demanda. Não é só para o advogado, são para os operadores de direito de um modo geral, inclusive também para o juiz que está na comarca lá do interior, que às vezes não está habituado a lidar com essa demanda. Mas não confundir e pensar que o cidadão comum vai poder demandar ao judiciário, não é isso? Não, são orientações realmente direcionadas para os advogados. Só repetindo então, para a gente fixar o site e o caminho para acessar a cartilha? Bem, o site do comitê é comitê.tjrn.jus.br, lá estão todas as atividades do nosso comitê. Estão registrados agora no site, tem lá todos os nossos programas, as nossas ações, os nossos encontros. E a cartilha está lá, Cartilha de Direito Fundamental à Saúde, está lá, ela é eletrônica, clica lá que vai aparecer a cartilha. Sim, aí eu ia esquecendo que essa cartilha também foi uma parceria com a Residência Judicial, que é da Smarne, porque foi o nosso residente judicial quem coletou todos esses dados e elaborou. Muito bem. Doutora Valéria, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa que pode e deve fazer, sim, a diferença nos processos nessa área de saúde. Obrigada também pela possibilidade de estar divulgando aí nosso trabalho. Doutora Valéria, muito obrigada. E o Justiça Você termina aqui, lembrando que você pode acompanhar a qualquer tempo os principais fatos do Poder Judiciário pelo site do TJRN ou pelos nossos canais das redes sociais. Obrigada pela preferência e até a próxima edição.